Êxodo capítulo 20 e o versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Novamente, honra a teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Irmãos, e uma coisa que nós temos que entender, que esse mandamento, ele é tão importante que é um dos únicos que dá uma razão para que ele venha a ser observado. Então, se nós olharmos para o contexto, vai ficar claro para nós que qual é essa razão. Para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, muitas pessoas leem essa parte, meus irmãos, como se fosse uma recompensa. Mas, enquanto ela é lida como uma recompensa, e de fato ela é uma consequência de se obedecer aquilo que está prescrito. É preciso também, meus irmãos, nós olharmos para essa parte do texto como uma razão que Deus está dando para honrarmos os nossos pais. Se construímos uma sociedade em que as crianças honram seus pais, provavelmente, meus irmãos, essa sociedade, ela sobreviverá por muito tempo. Porque em uma sociedade aonde não se honram os seus pais, onde os filhos não honram os seus pais, ela está fadada à desordem e à autodestruição. E em nossos dias, meus irmãos, nós podemos observar que essa conexão entre honrar os pais e a manutenção da nossa sociedade não é amplamente reconhecida. Pelo contrário, meus irmãos, muitos pais até reconhecem que os seus filhos não precisam honrá-los. E isso é nenhuma novidade para nenhum de nós. Ou simplesmente eles ignoram que essa necessidade no relacionamento com os seus filhos, já que honrar é exigir, reconhecer a autoridade e respeitá-la. E esse status, meus irmãos, tem sido de uma forma tão grande rejeitado nesses tempos, chamados os tempos pós-modernos. E nós devemos entender que a família, ela é de vital importância, meus irmãos, que por ela a primeira instituição foi formada sobre a terra. Se nós olharmos lá em Gênesis, Deus criou o primeiro homem e mulher, o Adão e a Eva, e eles se tornaram marido e esposa. Então Eva, ela concedeu filhos. Assim a primeira família foi formada como base, meus irmãos, de todo o desenvolvimento da vida humana. Ou seja, toda a geração deve dar atenção à família e fortalecê-la. Uma coisa também que nós temos que entender que a própria sobrevivência da sociedade, ela depende de famílias fortes. Pais, mães e filhos que honram e respeitam uns aos outros. Por essa razão, nós devemos dar atenção, meus irmãos, e lutar contra os males que militam contra os fundamentos que o próprio Deus estabeleceu para o bem de todos nós. Então, meus irmãos, olhando para essa passagem, para entendermos melhor, nós temos que considerar aqui qual é o contexto dessa passagem. O livro de Êxodo, meus irmãos, ele é o segundo livro do Pentateuco. O Pentateuco, meus irmãos, está relacionado diretamente à revelação de Deus e da sua aliança com o seu povo. Cada livro, meus irmãos, em particular, detalha
o desenvolvimento, o desencadear dessa revelação e da própria aliança de Deus para com o seu povo, apontando, meus irmãos, para a redenção de Jesus Cristo, que haveria de vir. Irmãos, e nós temos que entender uma coisa. Moisés, ele, de acordo com os estudiosos, ele é indicado como o autor desse livro. E Êxodo registra, meus irmãos, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito e seu estabelecimento como nação governada nos termos do pacto de Deus e de suas leis. E este livro, meus irmãos, ele está organizado basicamente em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 18, Moisés é chamado para libertar o povo da escravidão no Egito. Do capítulo 19 ao 40, na última parte do livro, a revelação de Deus e das suas leis no Monte Sinai. Isso preparando o povo para possuir a terra prometida. E essas leis, meus irmãos, elas são repetidas duas vezes. Ela é repetida aqui neste livro de Êxodo, e também em uma outra ocasião, próximo de entrarem na terra prometida, ou seja, a terra de Canaã. E em Deuteronômio, no capítulo 5, nós, meus irmãos, temos a referência desse segundo discurso de Moisés a respeito das leis que Deus está revelando para o seu povo. Então, no capítulo 20, nós lemos que Deus deu a Moisés, meus irmãos, instruções sistemáticas em forma de leis. Elas são conhecidas como os 10 mandamentos. Se nós observarmos, o próprio Cristo também citou mandamentos do Antigo Testamento no Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao versículo 39, Jesus, ele mesmo, resume todos esses mandamentos em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos ou leis deveriam governar o relacionamento do povo com Deus. E Jesus resumiu lá em Mateus capítulo 22, do versículo 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Entenda que essa organização, meus irmãos, que Jesus faz com base em texto do Antigo Testamento, esses 4 primeiros mandamentos, eles estão sintetizados em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 5. Essa segunda parte dos mandamentos, que são 6 restantes dos 10 mandamentos, eles deveriam governar o relacionamento dos homens com os outros. E veja o que Jesus disse, meus irmãos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus citou essa passagem fazendo uma referência a Levítico 19 e o versículo 18. Então, meus irmãos, este mandamento que nós lemos, ele reforça a primazia da família com essas palavras: honra a teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, meus irmãos, para ajudar a nossa compreensão, para esclarecer mais a respeito dessa passagem, eu quero apontar, meus irmãos, 4 pontos com perguntas importantes sobre honrar os pais. E o primeiro ponto: quais são as razões para nós honrar os pais? Em primeiro lugar, meus irmãos, porque este é um mandamento claro do Senhor para honrar, para que todos nós venhamos honrar os nossos pais.
Portanto, meus irmãos, nós devemos entender que é inquestionável e deve ser tratado como irresistível por parte daqueles que ouvem este mandamento. Nós temos que tomar este mandamento como algo irresistível. Nós temos que tomarmos este mandamento, tratar este mandamento como algo inquestionável. Em segundo lugar, meus irmãos, porque se os pais não forem honrados, eles se tornam apenas adultos dos seus próprios filhos. Se os pais não forem honrados pelos seus filhos, serão apenas meros cuidadores de seus filhos. Serão apenas adultos cuidando dos seus filhos e nada mais. E nenhuma geração, mais do que a nossa, meus irmãos, sabe quais são as terríveis consequências de crescer sem uma clara figura de autoridade dentro de casa. Ou seja, são grandes as chances dos meninos se envolverem com a violência, com os maltratos e de agirem contra a sociedade de várias maneiras. Em terceiro lugar, é porque os pais são os únicos e por isso devem ser tratados de forma única. Jamais nós deveríamos tratar, meus irmãos, aqueles que nos criaram desde pequenos, nós jamais devemos tratar eles e falar com eles da mesma forma que nós tratamos e falamos com as outras pessoas. Pois eles, meus irmãos, representam diretamente a autoridade de Deus sobre os filhos. Deus deu aos nossos pais autoridades. E essas autoridades, meus irmãos, devem ser honradas pelos seus filhos. O segundo ponto. Quais, meus irmãos, quais são as promessas que estão associadas a este mandamento? Deus não pediu para que Moisés escrevesse esse mandamento apenas por questão de formalismo. Não, meus irmãos. Toda palavra que sai da boca de Deus tem um propósito. E quais são essas promessas que estão associadas a este mandamento dos filhos honrarem os seus pais? Uma delas são paz com Deus e longevidade. Uma das promessas que estão associadas em você honrar os seus pais são paz com Deus e longevidade. A razão, meus irmãos, de honrar os pais foi associada diretamente a uma expectativa que o próprio Deus garantiu. Olha o que o texto diz: para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se os filhos honrassem seus pais, eles teriam vida longa na terra de Canaã, a terra para onde eles caminhavam. E aqui Deus está prometendo para eles que se eles honrassem esse preceito, se obedecerem esse preceito, eles teriam uma vida de qualidade e de seus dias prolongado em razão de obedecer este mandamento. Então, no contrário, se eles não obedecessem este mandamento, conforme Deuteronômio capítulo 28, que é a ocasião em que Moisés está repetindo, instruindo e alertando o povo antes de entrar na terra prometida. Em Deuteronômio 28, eles não viveriam para desfrutar da terra,
E os que vivessem, eles viveriam em meio a muitas opressões. Eles viveriam a meio a dores. Eles viveriam a meio a perdas, a privações e até mesmo de angústias, se eles não ficassem no caminho da obediência. E Paulo, meus irmãos, ele disse em Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Quem puder ler, meus irmãos, em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Olha o que Paulo disse em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Vós, filhos, está claro a quem ele está se direcionando. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, olha, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Aí o versículo 3 ele continua: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, meus irmãos, está explícito que uma família cheia de tensões, discussões, brigas, abusos, divisões, elas proporcionam todos os tipos de problemas físicos e emocionais, encurtando o tempo e a qualidade de vida de uma pessoa. O lar onde tem briga, discórdias, discussões, uma família onde tem abusos, principalmente por parte dos pais, brigas, discussões. Isso gera problemas físicos e emocionais na vida de uma pessoa, encurtando, meus irmãos, o tempo e a qualidade de vida de uma pessoa. Talvez você observa algumas famílias e diz: rapaz, nessa casa essa família aí só tem gente louco. Mas não é. É porque foram tratados de uma certa forma na sua infância, sofrendo abuso, sofrendo todo tipo de enfermidades físicas e emocionais, que a qualidade da vida dessas pessoas já não pode ser chamada de uma boa qualidade. E o terceiro ponto: qual é, meus irmãos, a decisão? Qual decisão é exigida por este mandamento? A resposta é clara, meus irmãos. Qual é a decisão que é exigida por esse mandamento? A resposta é clara, meus irmãos, que é a obediência. Obedecer. E sem dúvida, meus irmãos, muitos dos problemas do mundo hoje, talvez a maioria, seriam resolvidos, solucionados, se o quinto mandamento fosse obedecido. Notamos, meus irmãos, que as mães, elas devem ser honradas, tanto quanto os seus pais. Ou seja, as mães devem ser honradas da mesma forma que os seus pais também devem ser honrados. O texto deixa claro. O texto diz: honra teu pai e a tua mãe. Não há uma dissensão, não há uma acepção, mas o texto deixa claro que tanto o pai quanto a mãe devem ser honrados da mesma forma. Ou seja, Deus requer que tanto as mães quanto os pais sejam igualmente honrados pelos seus filhos. E o quarto ponto:
quais as implicações que este mandamento possui. A palavra honra, ela significa, meus irmãos, respeitar, estimar. E em primeiro lugar, meus irmãos, honrar implica obedecer e respeitar os nossos pais. O próprio Jesus disse em Mateus, ele disse: pois Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. E ainda, quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido com a morte. Quem foi que disse isso? O próprio Jesus. Então, meus irmãos, era assim que era tratado a desobediência deste mandamento na comunidade de Israel no Antigo Testamento. Seriam punidos com a morte. Em segundo lugar, meus irmãos, honrar implica tratar com muito cuidado, principalmente quando estão idosos. Aí sim é que você deve demonstrar ainda mais a honra aos seus pais quando eles estão idosos. Você já ouviu falar de filhos que quando os seus pais estão idosos, enfermos, a primeira coisa que os filhos fazem, a maioria, é abandonarem os seus pais? É colocarem os seus pais num asilo, é colocar os seus pais num lugar aonde outras pessoas vão ser pagas para cuidarem dos seus pais, aonde os seus filhos fogem, abandonam seus pais idosos e viajam, mudam de cidade, mudam de país. E muitos dos filhos, de corações endurecidos, a única coisa que eles esperam é que ouvirem a notícia que os seus pais já faleceram e talvez não estão nem preocupados, meus irmãos, com a vida, a saúde de seus pais, mas estão preocupados muitas das vezes da herança que seus pais irão deixar. Sabe o que é que muitos filhos fazem quando seus pais falecem? É brigarem por as heranças. Tem filhos que esperam apenas, nem outros nem esperam, sepultarem os seus pais e logo depois repartirem as coisas. E muitas das vezes, meus irmãos, honrar os nossos pais está muito além do que apenas termos o cuidado quando os pais ainda são novos e jamais abandonarmos quando eles estão idosos. Ou não abandonarmos quando eles estão, meus irmãos, numa cama de um hospital, no leito de hospital. Mas estarmos ali todo momento presente, se possível, cuidando deles. Isso implica nós honrarmos nossos pais. Olha, meus irmãos, o que diz em Provérbios capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Em terceiro lugar, meus irmãos, honrar implica nós tratar com muito cuidado os nossos pais quando estão idosos. E o que diz em Provérbios 23, 22? Também diz assim: ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando ela vier a envelhecer. Honrar implica gratificá-los, os nossos pais, com um bom testemunho.
Em Provérbios capítulo 10, versículo 1 diz: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. Quem está dizendo isso, meus irmãos, é a própria palavra de Deus. Nós desonramos nossos pais quando nós vivemos também como um mau testemunho. E talvez, se nós vivendo um bom testemunho cristão, seus pais se sentem desonrados, saiba, meus irmãos, que diante de Deus, na verdade, você está honrando. Então esse é um cuidado que nós precisamos ter. Nós não honramos nossos pais vivendo, meus irmãos, uma vida de pecado. Porque a honra que tributamos aos nossos pais, em última instância, é uma honra que nós estamos tributando ao próprio Deus. A honra que você atribui aos seus pais, em uma última instância, é uma honra que nós estamos tributando ao nosso próprio Deus. Porque nós estamos obedecendo o mandamento do Senhor. E para concluir, meus irmãos, Deus, Ele promete que aquele que honra seus pais, ele terá vida longa e felicidade. Pois aquele que cuida daquele que lhe concedeu a vida, ele carrega no seu coração a gratidão. E quem é grato consegue viver em paz e com alegria. Que isso é uma forma, é uma expressão direta do coração. Então, meus irmãos, cultivar o amor com os pais é agradar diretamente ao nosso Deus. E é preciso, meus irmãos, também viver o perdão em nossas famílias. Então não deixe de lado os seus pais. Abrace-os. Abrace os seus pais, meus irmãos. E deixe de lado tudo aquilo que o mundo tem para te oferecer. Abrace os teus pais. Abrace os seus pais. Então, se você está obedecendo ao Senhor, honrando os seus pais, saiba que você está diretamente agradando ao Senhor. E se você conhece o verdadeiro Evangelho, conhece as verdadeiras palavras das Escrituras Sagradas, se você conhece o verdadeiro Evangelho, e você não honra os seus pais, saiba que você não está agradando a Deus. É um momento de perdão, de reconciliação e de honra aos seus pais. Amém?